Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Esse texto, irmãos, como tantos outros da palavra de Deus, ele me fascina pela forma como ele trata dois personagens. Eu já preguei algumas vezes em cima desse texto. Eu já fiz algumas mensagens em cima desse texto. Mas como nós sabemos, nem toda mensagem ela é igual, nem toda mensagem é a mesma mensagem. Sempre nós temos, Deus sempre coloca uma visão diferente no momento em que você prepara esse estudo. E o texto nos fala sobre Elias e Eliseu. Embora o texto ele destaca a presença, o ministério, o chamado e a ascensão de Elias, o nosso foco nessa noite será no seu servo Eliseu. O nosso foco será em Eliseu, um homem que entendeu o seu chamado para servir. Um homem que entendeu que ele não nasceu apenas para ser ou viver à sombra de Elias, mas um homem que pôde aprender com Elias como ser um servo de Deus. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler. E sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. E então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, cala-te ou calai-vos. E Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Elias disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó também chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também sei, calai-vos. E Elias disse para Eliseu mais uma vez: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram com ele 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias dobrou a sua capa, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias mais uma vez disse a Eliseu: pede-me o que quiseres, o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito em mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. Amém? Deus, tua palavra foi lida, Senhor. Aplica esta palavra aos nossos corações nesta noite. Que eu possa, Senhor, não falar de mim ou coisas que eu mesmo pense, mas que o teu Espírito nos capacite a trazer a tua palavra mais uma vez nesta noite. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmão, não sei se você prestou atenção no texto que eu li. No texto que eu li, a palavra de Deus diz que Deus tinha dito a Elias que levaria Elias para os céus. Havia então algo determinado por Deus para acontecer na vida de Elias. E ele tinha um homem que estava com ele em todo o momento da sua vida. E quando nós estudamos a vida de Eliseu, do então servo de Elias, Eliseu, irmãos, algumas coisas nos chama muito a atenção. Eliseu, ele não pediu para ser profeta. Ele não pediu para tomar o lugar de Elias. Ele não pediu para que Deus desse a ele o posto que Elias tinha diante de Deus, de ser o profeta de Deus. Este homem, ele soube se colocar à sombra de Deus, e ele soube se colocar ao lado de Elias e poder aprender com Elias, o seu mestre, o seu Senhor, tudo aquilo que Deus tinha capacitado Elias de fazer. Então, irmãos, eu fico pensando, né, nesse ministério de Elias, a vida de Eliseu. Onde Elias estava, Eliseu estava junto. Elias ia para um lado, Eliseu estava junto. Ele queria estar ao lado do seu mestre e poder aprender tudo aquilo que ele pudesse aprender do seu mestre. Ele não queria o holofote, como eu disse na semana passada, que alguns líderes querem. Ele não queria o lugar de Elias, mas eu penso que aquele homem, ele entendeu o propósito de Deus e ele queria apenas aprender com Elias do seu ministério. Eu fico pensando também em outras pessoas que andaram juntos, como Josué e Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava junto. Eram companheiros inseparáveis. Tanto é que, tanto um como o outro, depois da morte, eles os substituíram ou continuaram o seu ministério. Eliseu, queridos irmãos, significa Deus é salvação. E após Deus levar Elias, ele se tornou um extraordinário profeta do povo de Israel, em substituição ao grande profeta Elias. Ele foi o líder dos profetas do reino de Israel por cerca de 50 anos, a partir do reinado de Jeorão. Como Elias,
Nada, ele não deixou nada escrito com os próprios punhos para posteridades, mas escreveram a respeito deles, e os seus feitos estão registrados, não apenas para o nosso conhecimento, mas também para a nossa edificação, também para entendermos como Deus pode usar as pessoas, desde que elas estejam disponíveis, como pregou Mateus pela manhã, pastor Mateus pela manhã, desde que as pessoas estejam disponíveis para servir a Deus. Então ele usa as pessoas, ele usa vaso de barro como nós, para poder pregar a sua palavra. Aquele homem, Eliseu, era um homem que, quando convocado para o serviço de Deus, ele estava pronto. Eis-me aqui, como disse Isaías, usa-me a mim. Isso nos faz também lembrar, irmãos, que quem escolhe os seus servos é o Senhor. Ele não leva em conta os detalhes que muitas vezes nós, como homens, julgamos importantes. Quantas vezes nós olhamos diferentemente para alguém bem vestido, alguém que tem uma faculdade, não que isto não seja importante, mas Deus não olha como nós olhamos, Deus não enxerga como nós enxergamos. O que eu penso, irmãos, deste homem, que ele tinha um berço cristão, que ele tinha uma família temente a Deus. Este homem trabalhava na fazenda do seu pai. Este homem mesmo acompanhava e tinha um plano sublime, não apenas para o trabalho no campo, mas Deus enxerga aquele homem e diz: eu vou destacar você no meio do seu povo, vou tirar você da sua família e vou colocar você num lugar onde você jamais pensou estar. Assim, irmãos, quando o profeta Elias chegava no fim do seu ministério, desgastado com a rebeldia do povo, e pediu ao Senhor que o levasse. 1 Reis 19, versículo 4. Elias, ele pede a morte para o Senhor. Alguém diria: mas pastor, um homem de Deus, um homem chamado de Deus, um profeta que foi capaz de enfrentar Jezabel, o rei Acabe, os profetas de Baal, os profetas de Aserá. Este homem, ele chega no momento do seu ministério profético, que ele entra pelo caminho do deserto, ele caminha durante um dia inteiro debaixo de um sol, e ele então se senta debaixo de um zimbro e pede para si a morte, e diz: chega, Senhor, eu já não aguento mais, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Sabe, irmãos, quantas vezes nós nos cansamos na caminhada da vida, quantas vezes o ministério pastoral leva grandes homens ao desânimo, leva grandes homens a sentar-se debaixo do zimbro e dizer: Senhor, chega, eu não aguento mais. Este povo é rebelde, este povo é de dura cerviz, este povo não quer ouvir a tua voz, e eu não aguento mais. Eu não sou melhor que meus pais, então me recolhe ao túmulo juntamente com ele. Só que Deus, irmãos, olha para aquele homem e diz: ei, calma aí, espera um pouquinho. Quem determina o teu ministério sou eu, não é você. Quem determina o término do seu ministério não é você, sou eu. Porque quem te chamou sou eu, quem te escolheu fui eu, e quem colocou você para pregar a minha palavra fui eu. Então entenda uma coisa, meus irmãos,
Deus é que determina o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas. Elias ele podia estar cansado, podia estar exausto. Elias podia estar cansado de tanta rebeldia daquele povo, mas Deus ainda tinha um propósito para ele. Não era a hora de Deus levá-lo aos céus, porque Deus ainda tinha um propósito na vida dele. E deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, eu não sei quanto a você, eu não sei se você tem se sentido como Elias, cansado. Talvez você esteja aí cansado de tanto lutar, desanimado da vida, pedindo a Deus: chega, Senhor, eu já não aguento mais. Essa vida me cansa, essa vida é de muito trabalho, de muita luta, de muita tribulação. Já basta, Senhor. O que Deus está dizendo para você, para mim nessa noite, é o que Ele disse para Elias: Elias, você ainda vai caminhar ao meu lado um bom tempo ainda. Este homem que estava cansado, este homem que estava desgastado com a rebeldia do povo, este homem que pediu a morte ao Senhor. E essa ordem está em 1 Reis 19, versos 15, verso 16. Este homem que estava cansado, esse homem que estava desanimado, Deus disse para ele: olha, ainda tem algo para você. Volta pelo caminho do deserto. Volta pelo caminho do deserto para Damasco. E chegando lá, você ainda vai realizar algumas tarefas. A primeira delas, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Segundo, você vai ungir Jeú, filho de Ninzi, rei de Israel. Terceiro, você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Você ainda tem uma caminhada pela frente. E aqui, irmãos, talvez nós não entendamos, qual o propósito de Deus ainda na vida daquele homem em ungir reis em Israel e na Síria. O que um profeta de Deus, judeu, israelita, tinha a ver com o rei na Síria? E a ordem foi: volte pelo caminho de Damasco, o deserto de Damasco, unja Azael, rei da Síria. O que Deus estava dizendo para Elias era o seguinte: Azael seria um agente estrangeiro para cumprir o juízo de Deus na vida do povo judeu, um povo rebelde, um povo que juntamente com Acabe e Jezabel descambou em adoração a ídolos, Baal, Azerá e tantos outros, que esta mulher levou para dentro do palácio real de Judá. Então, de Azael vai ser o meu agente estrangeiro, uma nação estrangeira que vai cumprir o meu juízo no povo de Israel. No caso, Acabe, a sua maligna esposa Jezabel e todas as pessoas que cultuavam aqueles deuses que eles levaram lá para dentro, fazendo com que o povo se prostituísse no que se diz respeito ao culto a Jeová. No caso de Jeú, o propósito de ungir Jeú, rei de Israel, era que ele completasse aquilo que Azael não conseguisse fazer no cumprimento do juízo de Deus. Jeú era um agente nacional para cumprir os propósitos de Deus. Que propósitos eram estes? Acabar com a corrupção espiritual em Israel. Segundo o relato bíblico, irmãos, Elias se apressou em nomear Eliseu no caminho entre o Sinai e Damasco.
E o verso 19 a 21 de 1 Reis 19, nós lemos: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com uma 12ª. E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então o seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois, e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou, e seguiu Elias, e o servia. Queridos, Elias, ele encontrou um jovem forte, Eliseu, e esse homem estava lavrando a terra do seu pai, e estava com a 12ª junta de boi, lavrando aquela terra. Então foi quando Elias enxergou aquele homem. Obrigado, Francisca. Foi quando Elias encontrou aquele homem diante dele, e joga a sua capa, o seu manto sobre ele. Aqui, irmãos, nós encontramos um gesto simbólico, que Eliseu entendeu o propósito daquele gesto, de que ele deveria estar com Eliseu. Ele só pediu a Eliseu que ele pudesse então despedir dos seus pais. E o que nós encontramos neste homem é uma coisa super interessante. Primeiro, a submissão. A sua submissão foi imediata, porque o texto diz que imediatamente ele correu após Elias. Ele não discutiu condições, ele só pediu uma oportunidade para despedir-se dos pais, o que Elias concedeu. A sua submissão foi imediata. Segundo, a sua decisão foi uma decisão definitiva. Foi uma decisão não pela metade. Ele volta, pega a madeira que estava prendendo os bois, apanha a junta de bois, os aparelhos de aragem para cozer, assar a carne e alimentar o povo com ela. Ou seja, ele abandona o campo, ele abandona as juntas de boi, faz um belo de um churrasco, distribui entre os seus ajudantes, alimentou o povo com ela, e em seguida seguiu Elias. É o que diz no final do versículo 21. E então se levantou e seguiu Elias e o servia. Isso nos lembra, irmãos, aquele episódio em que alguém se prontificou a seguir ao Senhor Jesus, pediu que ele o deixasse primeiro de despedir os que estavam em casa. Aparentemente parece o mesmo pedido de Eliseu. No entanto, há uma diferença sutil aqui, mas muito importante. A despedida de Eliseu foi curta, muito curta, consistindo apenas num jantar, sem haver hesitação por parte dele, porque imediatamente ele sacrificou os animais e estava em seu trabalho. No outro caso, o pedido significava uma protelação em seguir o Senhor, pois quem pediu tempo, mais tempo com a família, Jesus respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para esses homens que o queriam seguir é que eles deveriam
entender o propósito do seu chamado e abandonar tudo imediatamente para segui-lo. Foi o que fez os pescadores da mensagem do Mateus hoje pela manhã. Alguns estavam lavando as redes. Imediatamente ao ouvir o chamado de Jesus, abandonaram tudo, abandonaram a família, o ganho, o trabalho, seguiram a Jesus. Irmãos, quantas vezes nós temos um chamado, quantas vezes nós temos algo que Deus quer que façamos e nós simplesmente não largamos o arado, não largamos a junta, não largamos aquilo que estamos fazendo para seguir a Cristo. Ou pedimos um tempo, agora não, Senhor, ainda preciso fazer algumas coisas para te seguir, eu preciso resolver alguns problemas para te seguir. Sabe, irmãos, é aquilo que Jesus Cristo disse nesse texto: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Se Eliseu ficasse preocupado, quem vai arar a terra do meu pai? Certamente Deus escolheria um outro homem, uma outra pessoa para continuar o ministério de Elias. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Na prática, Deus está procurando homens e mulheres disponíveis. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a abandonar tudo para segui-lo. Deus não gosta de pessoas que protelam o seu chamado. Sabe, queridos, Eliseu entendeu isto. Eliseu imediatamente, quando foi ungido por Eliseu para segui-lo, ele imediatamente o fez. E este homem, ele teve uma preparação na escola de profeta, e ele aprendeu com Elias. Elias estava com cargo, com pressa de deixar o cargo, mas Eliseu ainda não estava preparado, precisava de um discipulado, precisava aprender um pouco mais do ministério profético. Era necessário um tempo para que ele pudesse aprender. E aproximadamente durante 7 ou 8 anos, Eliseu, ele foi assistente de Elias, prazo em que houve silêncio sobre os dois nas crônicas bíblicas. E o seu relacionamento com Elias era um relacionamento de servo. Ele estava aprendendo, irmãos, estava aprendendo como ele deveria proceder. Assim como ele servia a Elias, Elias era servo de Deus. Então ele passou por aquela escola preparatória, ele passou por aquele discipulado, ele passou por aquele aprendizado. E o seu relacionamento de servo, descrito ao rei Jeosafá, depois que Elias se fora, como derramar água sobre as mãos de Elias. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 3, versos 11 e 12. Ele disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? E então alguns servos do rei de Israel, disse: aqui está Eliseu, filho de Zefate. Este Eliseu, ele derramava água sobre as mãos de Elias. Esse era o serviço do servo. Jogava água para que Elias pudesse lavar a sua mão. E o verso 12 completa dizendo: está com ele a palavra do Senhor. E então o rei de Israel, Jeosafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Este homem nos ensina, queridos irmãos, algumas lições práticas de como nós temos que viver como servos do Senhor. Como eu disse domingo passado, Bezalel, ele não quis viver sob os holofotes, quando ele construiu os utensílios do templo do Senhor.
Ele preparou todos os utensílios do templo, mas ele trabalhou nos bastidores. Eliseu, ele aprendeu com Elias, mas foi nos bastidores, foi servindo a Elias, não foi querendo ser igual a Elias. Ele entendeu que Elias, ele era o profeta, e que ele estava na escola de profeta, e que ele tinha que honrar o seu mestre, o seu líder. A humildade, irmãos, o que nós podemos aprender aqui? A lição que nós aprendemos aqui é que aquele homem era um homem humilde, e ele se apegou, e ele se submeteu a Eliseu, o seu mestre. E essa humildade, apego e essa submissão não podia ser descrita de uma maneira mais clara e abreviada, da forma como Jeosafá ouviu falar de Eliseu. Tem um homem de Deus que jogava água para Elias lavar a sua mão. Pode ser que você ache que podemos achar desnecessário um período de aprendizado para os que são chamados para o trabalho do Senhor. Mas há um espaço entre o chamado de Eliseu até que ele assumisse o lugar de Elias. Um tempo de silêncio, uma escola bíblica, um seminário evangélico, desde bem orientado, foi de grande importância na vida daquele obreiro, aquele homem, que a princípio era apenas um lavrador de terra e que se tornou um tremendo de um profeta. Nos versículos que nós lemos, nos fala que Elias estava em Gilgal, e ele vai a Betel, e nessa caminhada Elias disse para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me mandou para Betel. Eliseu disse: não, eu não vou te deixar, eu não vou te deixar, eu quero estar ao teu lado, eu quero estar com você. E eles foram juntos. Chegando em Betel, Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me mandou a Jericó. Não vou ficar, eu vou com o Senhor, eu vou contigo. Fidelidade, irmãos, são coisas que Deus espera de nós. Assim como Eliseu foi fiel ao seu mestre Elias, da mesma forma Deus espera que cada um de nós sejamos fiéis a Ele, no nosso caminhar, na nossa caminhada, ou seja, também no exercício do nosso ministério, no reino de Deus. Chegando em Jericó, ele disse: fica aqui. Não vou ficar, o Senhor me mandou ao Jordão. Irmãos, eu penso que Elias, ele estava querendo estar sozinho, naquele momento em que Deus o levaria aos céus. Ele não sabia de que forma Deus o levaria, mas ele sabia que Deus o levaria. Por isso eu entendo que ele deveria estar querendo ficar sós naquele momento quando Deus o levasse. Mas Eliseu disse: eu quero estar ao teu lado. E esse homem faz um pedido, queridos. É um pedido que nós deveríamos fazer ao Senhor todos os dias. Muitos pedem riquezas, muitos pedem bens ao Senhor, muitos pedem prosperidade financeira. Nesse episódio, o que dá a entender é que Elias estava querendo testar Eliseu para saber se realmente ele estava preparado para assumir
o ministério profético. Elias diz para aquele homem: peça o que quiseres, peça o que você quer. Ele disse: eu quero ter uma porção dobrada do teu Espírito. Aleluia. Eu quero ter uma porção dobrada do seu Espírito. Queridos, se há uma lição importante para nós, é o apego de Eliseu ao seu mestre, e a sua nobre ambição de ser dotado com o dobro do Espírito do seu mestre, a quem ele servia. Eliseu, ele sabia que Elias seria levado para os céus, não sabia a forma. Tanto é que os profetas, tanto em Betel como em Jericó, os profetas também sabiam: você sabe, Eliseu, que o seu mestre vai ser levado sobre a sua cabeça. Eu sei, não precisa ficar me falando. Eu sei, o Senhor já me revelou. Sei que Elias será levado. Não fale, calai-vos. 3 vezes Elias disse para ele: fique no lugar onde você está. Todas as vezes Eliseu insistiu em seguir junto com ele, dizendo as mesmas palavras. Irmãos, fidelidade. Fidelidade é o nome disso. Quando ele diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Quantos irmãos têm apostatado, abandonado a sua fé, o caminho? Quantos têm abandonado o caminho do Senhor? Eliseu, aparentemente, já era aceito como eventual sucessor de Elias. E os filhos dos profetas em Betel e em Jericó sabiam que haveria aquela substituição. Elias já se dispunha a se afastar, mas Eliseu se dispunha a acompanhá-lo até o fim. Que caráter, que homem de caráter. Eu vou contigo até o fim. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Que nós possamos, como Eliseu, acompanhá-lo até o fim. Há uma tendência muito grande nos dias de hoje, né, de fazermos pouco caso dessa questão. E pessoas mudam, né, de Deus, como se muda de roupa, como se troca de roupa. Eliseu, ele amava tanto o seu mestre, que ficou com ele, submisso, até que Deus o tomasse. Ele não esperou alguém dizer: Elias, você já está velho, está na hora de você abandonar o teu ministério. Está na hora de você deixar o teu ministério. Dá um lugar para Eliseu. Olha aí, o garoto novo. Mas Eliseu, queridos, ele acompanhou o seu mestre, foi submisso ao teu mestre, até que Deus o levasse. Qual foi a recompensa? Foi tremendamente abençoado, recompensado por isto. Quando eles atravessaram o Jordão, naquele último ato profético de Elias, quando ele tira a sua capa, ele dobra a sua capa, e com a sua capa ele toca o rio Jordão, e o rio Jordão se abre, e os dois atravessam a seco para o outro lado. Simbolicamente, que terminando
a sua missão profética, Elias, ao afastar-se de Israel e voltar à sua origem do outro lado do rio, Elias perguntou, o que você quer? E a resposta foi a que eu já falei para os irmãos agora há pouco. Mestre, eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. Uma dupla porção dobrada da herança de um israelita cabia ao filho primogênito. E a herança de Elias seria uma herança de ordem espiritual. Eliseu, sabiamente, queria para si, de forma duplamente abundante, a unção que Deus tinha dado a Elias. É curioso, apenas a termo de curiosidade, notar que a Bíblia nos relata 8 milagres feitos por Elias, mas 16, o dobro, feitos por Eliseu. Não era competência de Eliseu, não é porque ele era mais competente, não era porque Elias havia ungido Eliseu, mas o que Elias disse para Eliseu foi: se você tiver a oportunidade de ver a minha partida, isto te acontecerá. Ou seja, se Deus permitir que você veja a minha partida, isso significa que Deus viu o teu pedido e lhe concederá o desejo do seu coração. E o texto diz que realmente Eliseu viu Elias ser elevado aos céus num redemoinho e teve a confirmação. Eu imagino, pela expressão do texto que nós lemos, o desespero de Eliseu, mesmo sabendo que ele estava voltando para casa. Voltando para casa. Meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros. E o texto diz que nunca mais Eliseu viu Elias. E ele sai dali e imediatamente, depois de passar aproximadamente 7, 8 anos com Elias no seminário teológico de Betel ou de Gilgal, ele pega a capa de Elias e diz: onde está o Deus de Elias? Olha que interessante. Onde está o Deus de Elias? Ele pega a mesma capa e toca as águas, fere as águas, e acontece a mesma coisa. Ele atravessa a pé enxuto e os profetas, os alunos daquela escola de profeta, eles viram e proclamaram e declararam: o espírito de Elias está com Eliseu. Irmãos, como nós temos que aprender com este homem, como nós precisamos aprender com este homem. E em seu ministério, Elias provou ser um homem de grande energia. Em seu ministério, Eliseu provou ser um homem ativo no serviço de Deus. Durante os
Seu ministério, Eliseu falou com autoridade em nome do Senhor. Em seu ministério, este homem viveu de uma forma íntegra, incorruptível. Ele não se corrompeu com os costumes da sua época, como muitos se corrompem. No seu ministério, este homem, ele confiou não no poder do homem, mas em seu ministério, ele descansou no poder de Deus. No seu ministério, este homem, ele foi fiel em todo o tempo em que ele ministrou a palavra de Deus. E um homem de uma grande visão espiritual. Exemplos para nós. Exemplos para nós. Aqueles que quer ser um servo de Deus, não pode ter dúvida. Não pode servir a dois senhores. Ou servirá um e desprezará o outro. Ou servirá o outro e desprezará o um. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Que nós possamos aprender com Eliseu nesta noite. Se nós queremos seguir a Cristo, você precisa desembaraçar-se de todas as coisas que estão te embaraçando, que estão te aprisionando, estão te prendendo. Tem que se libertar, quebrar as cadeias que os aprisionam, para que realmente nós possamos ser como Eliseu, viver como Eliseu, deixar de ser um membro de igreja, um visitador de um templo, sem na verdade não conhecer esse Deus do templo e da igreja que você frequenta. Então é hora de despertar, igreja. É hora de despertar, meus irmãos. É hora de tomarmos uma decisão. Eu quero ser como Eliseu. Assim como ele foi fiel a Elias em todos os aspectos. Assim como ele aprendeu com Elias em todas as formas de servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, eu também quero. Eu quero firmar os meus passos, firmar o meu compromisso com o Senhor e segui-lo fielmente. A influência deste homem se viu tanto na área pública quanto nas vidas particulares daqueles que tiveram o privilégio de participar da sua companhia. Foi sem dúvida um exemplo a ser seguido por todo aquele que se dedica ao serviço de Deus. Que nessa noite Deus nos abençoe e que nessa noite se levante homens e mulheres com o mesmo espírito de Elias e com o mesmo espírito de Eliseu. Amém? Vamos orar? Deus, que o Senhor esteja agindo, ó Pai, em nossas vidas e em nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, possa ter encontrado um lugar na mente e no coração daqueles que ouviram essa palavra, e que haja em nós o mesmo espírito que houve em Eliseu, espírito de submissão, espírito de fidelidade, espírito de serviço, espírito, ó Deus, de entrega. Ó Deus, que não haja dúvida com relação a quem nós servimos.
Ó Pai, se no coração de alguém paira alguma dúvida, que nesta noite o Senhor possa retirar por completo esta dúvida e que haja uma entrega total ao Senhor nesta noite. E que, como membros de uma igreja, como servos que dizemos ser, nós possamos agir de uma forma integral, não parcial. Ó Deus, muitos têm olhado para trás, muitos têm largado o arado, muitos têm postergado a sua decisão, muitos têm tido como objeto da sua desistência cuidar da família, cuidar disso, cuidar daquilo. Ó Deus, ajude-nos a abandonar, ó Deus, tudo que for necessário para te servir e seguir. Que a tua unção, que o teu Espírito haja poderosamente em cada vida e em cada coração. Assim oramos, no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.